Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar com vocês sobre determinadas palavras que são usadas para as pessoas que estão passando pelo processo do luto, né? E essas palavras, às vezes, quando a gente escuta, é dolorida, não soa bem. Então, eu separei aqui algumas palavras que para mim poderiam ser substituídas. Respeito, digo aqui antes que respeito a opinião diferenciada da minha, né? Ninguém é obrigado a pensar igual a mim, né? Mas pelo fato de eu estar passando pelo processo do luto, então tem algumas palavras que não me soam bem. Então eu vou dividir aqui com vocês o que não me soava bem e que me dói ao escutá-las. Então vamos lá. Por exemplo, de vez em quando eu vou olhar aqui para não esquecer, tá? Por exemplo, a palavra morte. Quando a pessoa fala assim, a pessoa morreu. Biologicamente falando, né? Se a gente for procurar, morte significa interrupção das funções vitais de um organismo. Mas eu trocaria a palavra morte pela palavra passagem, porque eu explico a palavra passagem, né? Como a gente escuta, soa melhor. Porque quando a gente fala assim, a pessoa fez a passagem, a gente pensa assim, ela ela mudou, se transferiu para outro lugar, né? E, por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente compra uma passagem, né? E toda viagem tem um retorno. Então, a palavra passagem, ao invés de morte, me soa melhor, porque a pessoa fez a passagem e a gente acredita no reencontro, né? A pessoa fez a passagem, quando a gente fizer a passagem também, a gente vai reencontrar essa pessoa. Então é isso. A troca para mim, falar para mim que meu marido fez a passagem, soa muito melhor. É isso. Outra palavra, a palavra aceitar. Assim, a palavra aceitar, eu respeito quem acata essa palavra ao pé da letra e admiro. Mas na verdade, gente, a palavra aceitar para mim implica a gente concordar com o fato ocorrido. E eu prefiro usar a palavra, em vez de aceitar, conformar. Então, conformar para mim significa que, como não tem mais jeito, eu não controlo essa situação que aconteceu, a pessoa não vai voltar mais, então eu me conformo. É isso. Eu diria que eu me conformei, né, com a minha situação atual. Quero chegar um dia a falar que eu aceitei, mas na verdade isso agora no momento é mentira. Para mim eu me conformei. Outra palavra, gente, que eu diria é assim, o luto. Quando a pessoa fala assim, a pessoa está passando pelo luto, ela está de luto. Então eu trocaria essa palavra também, falaria, ela está passando por um momento difícil que com o tempo Deus aliviará. É isso, soa melhor. Outra palavra também que não me soa bem, a palavra viúva. No começo era muito dolorido para mim. Ao invés de viúva, eu diria, ela, o marido dela, fez a passagem. Me soa muito melhor do que eu estar viúva. Eu ia ficar mais feliz se falava o marido dela fez a passagem. É isso.
E assim, gente, o que eu posso falar é que o processo de luto referente ao tempo de cada um é diferenciado. E eu diria assim, a falta da pessoa fisicamente e a saudade, ao meu ver, dura para sempre. Até a gente fazer a passagem também. Eu digo assim, como que a gente vai esquecer uma pessoa que viveu diariamente com a gente e nos fez só bem? Então, assim, não tem como a gente esquecer dessa pessoa, não tem como. Pelo menos no momento é assim que eu penso. E eu acho que vai ser assim eternamente. Então, gente, eu diria que a gente aprende a controlar os sentimentos e as emoções com o tempo. E com o tempo, os sentimentos e as emoções se tornam mais brandos, mais leve, mais tranquilo quando a gente se lembra da pessoa. É isso. E tudo isso que eu falei dessas palavras, gente, né? São somente palavras. É uma reorganização das palavras, né? Para soar melhor pelo que a gente está passando, né? É apenas uma reflexão. Eu fiz isso, né? Uma reflexão. Digo que pelo processo da passagem do meu marido, uma reflexão do processo de conformidade para restabelecer-me e reestruturar na realidade que eu me encontro. É isso. Soa melhor. E outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é falar que a sociedade que a gente vive, a passagem deveria ser tratada desde quando a gente nasce como um acontecimento natural, normal, porque seria mais fácil a conformidade, porque atualmente é tida como uma espécie de tabu, né? A morte, a passagem. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém comenta, ninguém conversa, ninguém explica. E quando acontece o fato ocorrido, tudo fica muito confuso, complicado e difícil de se passar. Eu acho assim uma ironia a gente saber que a gente nasce, que a gente cresce, que a gente vai fazer a passagem e a gente não se falar sobre isso, né? Se a passagem fosse tratada como algo natural da vida, todos se conformariam de uma maneira melhor, eu acho. Também senti falta, aqui vou comentar uma particularidade minha, de conversar com o Eduardo e com meus outros entes queridos que já fizeram a passagem sobre como os dois lados iriam ficar, se sentir, o que esperar um do outro, se acredita no reencontro. Eu falo isso porque se eu tivesse esse tipo de conversa com essas pessoas que já fizeram a passagem, eu acho que seria mais fácil de se passar pelo processo da passagem e da conformidade. Bom, gente, são apenas pensamentos, é apenas uma reflexão minha. E uma coisa é certa: o corpo fica aqui no plano terrestre. O corpo é usado como uma espécie de roupa para o espírito. Então, quando acontece a passagem, o corpo fica e o espírito, como é eterno, faz a passagem. E, tendo esse entendimento, nos traz consolo e a esperança do reencontro. Por isso que a gente tem que estar com a mente aberta para querer saber mais sobre tudo na vida, sobre diversos assuntos, para que com esse aprendizado haja uma compreensão na qual facilite a nossa passagem aqui pelo plano terrestre. E sabe, gente, tendo compreensão sobre esses assuntos,
foi uma libertação para mim. Eu digo que foi uma libertação em todos os sentidos da minha vida e me ajudou em todos os aspectos da minha vida também. E isso fez com que facilitasse o meu viver. Por isso, não fiquemos presos a nada que nos limite. E é lógico que sabemos e temos consciência do que é certo e errado. Também sabemos diferenciar o bem do mal. E, estando dentro desse raciocínio, podemos seguir em paz para essa libertação, para esse aprendizado que nos fará evoluirmos espiritualmente. E na verdade, gente, a gente veio aqui para a gente evoluir espiritualmente, para que a gente retorne melhor do que quando a gente veio. E como que a gente faz isso? A gente faz isso vivendo a cada dia, procurando ser a nossa melhor versão. E também procurando sempre ajudar a todos que passarem pela nossa vida, ajudar o próximo. É isso. Então, gente, fico por aqui. Obrigado a vocês pela escuta, obrigado pela companhia, obrigado pelo tempo de vocês. Espero vocês nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Beijos.